O Começando Bem o Seu Dia de hoje vai falar sobre um assunto que se chama legado, a tocha da fé. A pergunta que vem ao meu coração é: o que será que eu e você vamos deixar no coração das gerações que vão nos suceder depois que nós partirmos? Será que nós vamos deixar um legado de temor a Deus, de conhecimento de Deus, de caminhada com Cristo Jesus? A gente só vai deixar bens, valores para futuras gerações. E eu poderia dizer nessa hora que a nossa maior herança, aquela que nós podemos deixar para nossos sucessores, não está num banco, não está numa conta bancária, numa poupança, na realidade está no coração dos nossos descendentes. Por isso eu quero trazer para você aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, em que Paulo está conversando com Timóteo através dessa carta e ele fala o seguinte: lembro-me da fé sem fingimento que há em você, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Que coisa impressionante, que marca incontestável de uma geração após a outra estar deixando para aquela que vem sucedendo-a uma marca indelével, uma marca irretirável, uma marca sobrenatural, que é o temor a Deus, que é uma fé sem fingimento, que é uma fé sem hipocrisia, que é uma fé genuína. Esse é o maior legado que eu posso pensar em deixar para as minhas filhas, para os meus genros, para os meus netos, para as gerações que vão me suceder. Tem até uma ilustração que fala sobre isso, que é a corrida de revezamento. Aquela corrida de revezamento, por exemplo, 4x100, né? A gente vai passar algumas imagens sobre isso assim que enquanto o programa for rolando aqui, for se desenvolvendo. Nessa corrida você sabe que são quatro corredores, às vezes cada um fica numa ponta de uma pista de 400 metros, né? E aí o primeiro larga correndo com um bastão na mão, e quando ele vai se aproximando daqueles 100 primeiros metros, o próximo corredor ou corredora começa a correr também dentro do mesmo ritmo, da mesma cadência daquele que vai passar o bastão, e passa o bastão e vai correndo próximo, e assim sucessivamente até a linha de chegada dos 400, depende do tipo de prova. O problema é que se o bastão, durante a tentativa de entrega, de passagem do bastão, cair no chão, aquela pessoa perde a prova. Então o bastão precisa ser entregue com segurança. Assim também a gente traz isso para a próxima geração. Assim como você vê Paulo falando de Timóteo, que tinha uma fé sem fingimento, porque ela era oriunda da sua avó Lóide e passou para sua mãe Eunice, e agora estava sendo transferida pelo exemplo, pelo comportamento da sua mãe Eunice para Timóteo. Isso nos dá caminhos, lições e aprendizados extraordinários. Um deles é que você tem que viver o que você prega. Eu preciso viver aquilo que eu prego, porque a fé não se transmite apenas pela oralidade, apenas por falarmos. A fé se transmite muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. A gente vê isso claramente através da declaração do apóstolo Paulo sobre a vida do apóstolo Timóteo, né? Que também era um filho na fé do próprio apóstolo para quem ele estava escrevendo essa carta. Ele disse: eu vi uma fé genuína, uma fé real na vida da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Então, os filhos, aqueles que vão te suceder, precisam muito mais do que o meu discurso, do que as minhas palavras. Eles precisam muito mais de uma fé viva, genuína, da transferência através do exemplo, não apenas ouvir sobre ela. É uma lição muito poderosa, viver aquilo que se prega. Outra coisa é você investir naquilo que é eterno. Muitos pais se perdem pensando que vão substituir o que somente Deus pode preencher. Muitos pais se perdem na criação dos filhos, pensando que vão completar o coração de um filho, vão preencher o coração de um filho e de uma filha, dando bens, valores, carros, dinheiro, telefones, etc, etc, etc. Todas essas coisas podem fazer parte de uma caminhada de um pai abençoador, mas casas, carros e dinheiro ficam, não são permanentes. Mas o legado espiritual é algo que vai acompanhar a vida do seu filho e da sua filha para sempre. A Bíblia vai até dizer em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7,
uma ordem de Deus através de Moisés dizendo: ordene que os mandamentos sejam ensinados aos filhos. Como? Falando deles assentado, andando, deitando e levantado. Ou seja, em todos os momentos, durante toda a sua caminhada, durante toda a minha caminhada, durante toda a minha vida, esse é o momento para ser um exemplo para as gerações que me sucedem. Isso não somente no ambiente familiar, às vezes no ambiente de igreja, até no ambiente de trabalho. Mas como o nosso foco é a família, eu diria isso para dentro de casa, e isso é insubstituível, aquilo que só Jesus Cristo pode fazer no coração da sua descendência, e isso muito mais pelo exemplo, mas aproveitando todas as oportunidades e nunca se enganando, pensando: olha, se eu der bem, se eu der um telefone, se eu der jogos, e se eu der carros, ele vai me amar mais. Não, ele vai te amar mais se você ensiná-lo a amar a Jesus através do seu exemplo. E isso é o que eu tenho para dizer hoje para você, pai, mãe, nesse quadro Família em Sintonia, sobre o legado, a tocha que precisa ser passada para o seu filho. Tem as Olimpíadas, geralmente são assim, né? Antes da Olimpíada começar, eles percorrem várias cidades com tochas na mão, e de vez em quando essas tochas são trocadas de mão, passa até por países, até chegar ao local sede e alguém pegar aquela tocha e acender a pira olímpica para que os jogos possam começar. Não se esqueça, você precisa ser o exemplo. Se você precisa se arrepender, pedir perdão aos seus filhos, faça isso. Pedir perdão à sua esposa, ao seu marido, faça isso, porque até isso vai ser um testemunho vivo de que o Espírito Santo, de que a palavra de Deus tem primazia, tem preeminência, ocupa o primeiro lugar na vida de vocês dentro de casa. E eu oro para que você aproveite essa lição e não se perca de maneira alguma na criação dos seus filhos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso Começando Bem o Seu Dia, nesse quadro Família em Sintonia. Estamos terminando o quadro Família em Sintonia, falando hoje sobre o legado, a tocha da fé do nosso programa Começando Bem o Seu Dia. E a minha oração é para que você não se esqueça dessas duas lições principais, que a primeira é você viver bem, viver o que você prega, não ser apenas um falador, apenas uma pessoa que passa informações, mas que você viva bem. A outra lição é você aprender a investir na eternidade, porque carros, bens, dinheiro na conta, essas coisas passam, mas o legado espiritual não, esse permanece para sempre. Uma sugestão que eu deixo para você é você chamar a sua família hoje, quem sabe para conversar, e dizer à sua família: gente, vamos ler a palavra de Deus aqui, Josué 24:15, e vamos tomar uma posição. Eu vou tomar uma posição de dizer e viver, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O programa está terminando agora, mas eu queria deixar aqui apenas uma informação super importante. A Paz Church Santarém hoje, quarta-feira, tem life groups, tem células espalhadas por toda a cidade. Se você quiser saber aonde tem um life group mais próximo da sua casa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que a gente vai manter você informado. Lembrando que nós estamos indo ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, canal 7.1, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas também estamos com o nosso canal no YouTube e no TikTok, de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã. Você é muito mais do que convidado. Eu creio que você faz parte da família Começando Bem o Seu Dia. Até amanhã, a gente volta quinta-feira. Beijo no coração, fique com Deus.